roteiro extra pauta. Relator, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, pacientes Jonas dos Santos Evangelista e Raimundo Soliésio de Araújo. Advogado Micael Gomes Lessuer. Não sei se pronunciei corretamente. Boa tarde, doutora. Foi corretíssimo o pronunciamento de Vossa Excelência. Obrigada. Agora eu não consigo ver. Deixa eu ver se eu consigo. Minha câmera está ligada, doutora. Não aparece aqui para mim. Vou desligar e ligar novamente para ver se aparece. Pronto, acho que agora vai aparecer. Apareceu, doutora? Não para mim. Os demais embargadores, apareceu ou não? Uhum. Aqui na sessão nós não estamos vendo. Então, eu vou pedir vênia para Vossa Excelência para entrar e sair novamente para ver se estabelece, se for possível. Pois não. Apareceu, doutora? Não, estamos só com o som. Apareceu a imagem aí? Para mim não aparece. Eu vou tentar abrir pelo computador, estou no notebook, tentar abrir pelo computador. E por que não aparece aqui? Tem uma parte que está... O desembargador Jaime consegue? Eu visualizo, doutor Micael, sim. Ele visualiza. E aqui? Mas eu acho que podemos continuar. O senhor pode fazer, que eu acho que daqui a pouco vai começar. Ah, está aqui, achei. Pronto. Deu certo, doutora? Deu certo. Graças a Deus. Deu certo. Posso iniciar, doutora? Pode iniciar. 15 minutos. Obrigado, Excelência. Primeiramente, queria agradecer a Deus por estar aqui presente, participando desse ato glorioso perante essa Igreja Quarta Câmara Criminal, o qual saúdo a Sua Excelência, a Presidente Desembargadora Silva Soares de Sá Nóbrega, ao relator, a Dr. Francisco Jaime Medeiros Neto, revisor desse habeas corpus, e a excelentíssima desembargadora doutora Vange Fontinelli Pontes, a qual já tive a satisfação e o enorme prazer de debater algumas vezes em outros julgados. Cumprimento também o doutor procurador de Justiça, o doutor Pedro Casimiro. Cumprimento ainda o nobre colega defensor, doutor Canamari, né, por se fazer presente nesse ato. A doutora Thais, representando os serventuários da Justiça. Aos militares, aos demais advogados, e, em especial, a doutora Ângela Tereza, que foi minha professora de faculdade, o qual tenho enorme satisfação de se fazer presente em participar do ato com Vossa Excelência, no qual tive muitos aprendizados, e com honra, e proclamo que foi se não foi uma melhor professora que eu já tive na instituição onde concluí meu curso de Direito. Então, vindo à tese, né, de mérito, acredito que esse HC ele não tem tamanha complexidade de análise, mas queria que Vossa Excelências ficassem atentos, porque esse HC ele traz uma condição
vamos dizer assim, desajuste, né, do respeito ao que se faz num julgado, principalmente quando se tem uma condicionante de análise de liberdade, que todos sabem que é uma garantia, né, constitucional. Então, quando a defesa fez o pedido em sede de juízo de piso, a defesa teve o cuidado em que sentido? Os dois pacientes, eles se encontram em prisão domiciliar, né? À época ainda da Covid-19, né? Jonas, policial militar, e Raimundo Solies, empresário do ramo imobiliário, todos com residência em Itapipoca. Percurso processual hoje, né? Eu preciso fazer esse parêntese. O processo hoje, ele, em tese, ele já transitou em julgado, ele está na fase do 422, inclusive já comparecer, inclusive narrado na tese dos fatos que eu tive o zelo e o cuidado de fazer menção, né? E ele, inclusive, comparecer, né, favorável do Ministério Público, mediante as diligências ressaltadas pela defesa, né? E também a desistência, né, da oitiva da testemunha, hipoteticamente sem rosto, que sempre foi a mesma tese que foi utilizada para todos os decisórios outros que manteve a custódia dos horas pacientes. Inclusive, eu tive o cuidado de trazer a decisão de 2021, ou de 2023, perdão, agosto de 2023, que traz a vertente e a mesma vertente de sempre. A gravidade das condutas, que eu entendo que não é crível para análise de manutenção de custódia cautelar, tendo em vista que é um sistema bifásico, nós estamos dentro de um sistema que ele se processa em duas etapas, e quem vai dizer sobre a gravidade, e quem vai dizer sobre a autoria, e quem pode responsabilizar, no caso, seria o Conselho de Sentença. Então, nessa ótica, o que foi que a defesa tomou cuidado? Após o manifesto da defesa, com a vista do Ministério Público sobre a questão do 422, quedou-se uma das principais situações processuais que mantinham os meus clientes presos, que seria a proteção da vítima, testemunha sem rosto, para justificar a instrução processual, que seria bifásico. E, na própria narrativa do HC, né, e no próprio corpo da ação penal, que ainda tramita, ela consta apenas a necessidade de se ouvir duas pessoas, o delegado de polícia e uma testemunha que foi ouvida na instrução. E as outras demais oitivas, todas vão ser por vídeo que está gravado dentro dos autos. E aí, com essa cautela, eu fiz todos os pedidos alegando o enfrentamento dos fundamentos relacionados a testemunho sem rosto, isso no juízo de piso, o excesso de prazo das medidas cautelares, que estão vigentes desde 2020, tá? A ausência do requisito 312, que é o item C, e o item D, o pedido alternativo, que é a readequação das medidas, e o direito fundamental da liberdade, proporcionalidade e a possibilidade de aguardar a segunda fase em liberdade. Esse foi o feito que eu levei com todo o zelo, abordando todas as teses ao juízo de piso. E, surpreendentemente, eu recebo a decisão da Sua Excelência de piso, que eu faço questão de arrazoar com todas as vênias, né, para não se alongar bastante, a petição de um decisório de uma folha. Apenas uma folha. E aí traz a preocupação, quando se julga, né, quando se decide sobre liberdade, tanto em respeito à ótica do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que é hipótese de nulidade, como também a questão do artigo 315, parágrafo 2º, se não me engano, inciso 3º, que fala inciso 3º, invocar motivos que se prestam a justificar qualquer outra decisão. Porque se Vossas Excelências fizerem a simples leitura de 2 parágrafos, porque os outros em cima, isso está dentro do HC, tá? Então, existe o relatório e depois tem 2 parágrafos. O que é que o juiz de piso relata sobre o fato? De fato, embora a prisão domiciliar possua um caráter menos gravoso em comparação à prisão em regime fechado, não se pode olvidar que há um potencial risco à sociedade,
caso os réus Raimundo Soler de Araújo e Jonas Evangelista sejam liberados. Nesse contexto, as medidas cautelares não se mostram suficientes para assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. A gravidade dos fatos imputados aos réus e o contexto fático que envolve suas ações demandam uma resposta estatal mais rigorosa. Diante desse posto, nega pedido de revogação da prisão domiciliar, mantendo-se em vigor até ulterior deliberação. Então, existe apenas 2 parágrafos que não trouxeram as razões pela qual ainda está presente a necessidade da manutenção da prisão domiciliar, revestida com os requisitos dos 312, e o monitoramento eletrônico. A Sua Excelência de primeiro piso, ela só teve a condicionante de trazer como motivo fato que, se em qualquer outro processo, ele se adequa. Qualquer outro julgado, ele se adequa. Qualquer que fosse decisões prolatadas em qualquer tipo penal, de qualquer circunscrição, ela seria passível de não acatar, de manter a prisão. Esse fundamento é um fundamento que pode ser usado em qualquer julgado. Então, nesse segmento, eu trouxe o HC justamente dessa preocupação. Por quê? Porque sempre a roupagem desse habeas corpus, ele sempre se manteve a manutenção da custódia cautelar, em que pese seja prisão domiciliar, mas não deixa de ser custódia cautelar, porque a família está constrita dentro de casa junto com o familiar, que está impedido de exercer atividade, que está impedido de acompanhar o crescimento dos filhos, que está impedido de exercer seus atos da vida comum. Então, de toda sorte, a preocupação da defesa é a falta de fundamentação. Por isso que a tese maior do HC é a teratologia, porque não se tem fundamento. São meras informações que, em qualquer decisão, ela se amolda. Em qualquer revogação que fosse pedida, essa decisão ela se amoldaria para manter a prisão cautelar. Então, a minha preocupação é justamente essa. É o que se tem hoje em peso. Existem 2 pessoas hoje, militar e o empresário, que estão em que pese a fase processal que se encontra, mas ainda estão em constrição cautelar, domiciliarmente recolhidos, aguardando a segunda etapa, que ainda está para ser julgado o pedido de desaforamento, e que a doutora, excelentíssima de primeiro grau, suspendeu enquanto não for julgado o desaforamento. Mas aí no relatório, a doutora juiz de piso diz, não, mas o advogado entrou com os recursos. Mas o exercício de garantia de qualquer ser humano, que é uma condição supralegal, que é superior às leis ordinárias e inferior às normas constitucionais, que também as normas constitucionais ao direito de recurso, é uma garantia de qualquer ser humano a recorrer. Então, eu, como defensor combatente que sou, e apaixonado pelo direito penal, eu sou sempre combatente. Enquanto eu tiver meios de recurso para tentar viabilizar resultados positivos dentro de uma ética profissional, eu sempre vou bater e sempre vou recorrer. Como assim estou fazendo hoje, impetrando esse HC? A doutora Vânia já acompanhou os meus pedidos outros, mas hoje a situação é diferente, porque não se pode manter o cárcere dos 2 pacientes sob o simples fato de que o fato é grave e que a conduta de A, B ou C, ela se reveste de gravidade. Isoladamente, se assim entender, só existiria um dos requisitos, hipoteticamente. Mas só essa condicionante, de forma isolada, que não traz nenhum outro risco, perigo de estado de liberdade dos pacientes, que é o que tentou demonstrar a juíza na sua fundamentação, que ela não justificou concretamente pelo 315, o parágrafo 2º, justamente o inciso 3º, que determina a fundamentação. A decisão que decretar preventiva, no caso revestida de domiciliar, porque foi ao tempo da Covid, ela tem que ser fundamentada. Então, em 2023, foi o último ato de revisão. E aí, a minha preocupação é outra. Porque, além desses fatos, que não existiram os elementos que consubstanciam a fundamentação da manutenção das condições cautelares, no próprio parecer da máxima venha a doutora Procuradoria, qual é a minha preocupação? O excesso de prazo na revisão pelo parágrafo 1 do artigo 316, porque a última revisão processual foi em 2023. Em 2023, foi por portaria que o magistrado ele reviu a decisão. Em 2023.
E aí o Ministério Público, em seu parecer agora dentro do habeas corpus, ele trouxe a vertente, abre aspas, no caso, em análise, verifica-se que é o juízo competente proferir decisão em 1/7/2025, consoante foram os 46 dos autos, e faz o número do pedido de revogação, na qual indeferiu o pedido de revogação da prisão domiciliar, mantendo sua vigência. Assim, quando da impetração do presente habeas corpus, em 23/7/2025, o prazo legal de 90 dias ainda não havia se esgotado, estando a custódia domiciliar dentro do período de validade previsto em lei. Só que a data máxima vem ao do outro procurador, que emitiu o parecer, e categoricamente muito bem redigido, mas ele esqueceu que a revisão ela é de ofício, e aqui ela foi provocada. A decisão que reviu a condição dos meus clientes, ora pacientes, foi provocada, não foi de ofício. E a última de ofício foi em 2023. E aí já se tem o excesso. Então, hoje nós temos na balança qual é a condicionante de risco para o processo, no qual não se tem mais testemunha sem rosto a ser ouvida, porque foi dispensado pelo Ministério Público da Ação Penal, que é público e pode ser visto por Vossas Excelências, e que está na narrativa do texto inicial do habeas corpus. Nessa condicionante não existe elementos de risco para o percurso da segunda fase, em plenário, aguardar os réus que já estão segregados há quase 5 anos, porque de 2020 a decisão, na época da Covid, que mantiveram eles em prisão domiciliar, que foi revertida em domiciliar, com monitoramento. Então, essa condicionante de toda a abordagem que eu fiz dos 6 ou 7 itens que eu trouxe no pedido de revogação, a doutora juiz de primeiro piso, ela teve apenas a condicionante de falar 2 parágrafos para resumir tudo. E ela não abordou as outras teses que a defesa trouxe. E a minha preocupação é justamente essa. Quando nós estamos tratando de direito condicionante de uma garantia constitucional, que se fala de liberdade, inclusive os pacientes estão, desde o dia que foi permitido a prisão domiciliar, eles estão desde o mesmo dia cumprindo integralmente todos os atos processuais sem qualquer afronta às decisões, em qualquer afronta a descumprimento das medidas que foram impostas. Então, a defesa roga, até por serem pais de família, serem pais de filhos menores, serem pessoas, um servidor público e o outro empresário, precisa de dar uma subsistência para os filhos. Não existe qualquer risco para o processo, não existe qualquer risco para qualquer testemunha. A garantia de modificação. Inclusive, a própria defesa pediu a reversão, que tira a condição de prisão domiciliar e que se mantenha, pelo menos, né, em condição alternativa à manutenção apenas do monitoramento, que o Estado poderia, de qualquer sorte, complementar e acompanhar. Então, não se pode dizer que não se serve o que nunca foi aplicado, que foi manter os pacientes livres apenas pelo monitoramento. Então, a defesa roga o pedido de HC que seja concedido a ordem em todo o seu pleito. Obrigada. Doutor Micael, ao Ministério Público para suas considerações. Senhora Presidente, o Ministério Público mantém um parecer já afirmado anteriormente. Obrigada, doutor Pedro. Com a palavra do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Desculpe, o microfone estava desligado. Cumprimentando o advogado que ocupou a tribuna, passo as razões de decidir. A decisão que manteve a prisão domiciliar está formalmente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade dos réus, evidenciada pela natureza violenta do crime imputado, com risco à sociedade, afastando a alegação de excesso de prazo na reavaliação da custódia domiciliar. Ainda aplicou-se corretamente a técnica de fundamentação per relationem, com remissão a parecer ministerial que destacou elementos fáticos contemporâneos da periculosidade dos pacientes. Ademais, a reavaliação da medida foi realizada em 1º de julho, último, dentro do prazo de 90 dias, considerando a data
de protocolo do habeas corpus em 23/7/25, o que torna manifestamente improcedente a alegação de excesso de prazo, mormente considerando a complexidade do fato, a pluralidade de réus e a atuação processual da defesa, com multiplicidade de recursos e incidentes. Ordem conhecida e denegada. É o voto que vos proponho e vos devolvo a palavra, excelência. Obrigada, desembargador Jaime. Já foi colocado sobre o nosso livro, a nossa análise anterior, e eu, nesse momento, eu parabenizo aqui o doutor Micael, mas nesse momento eu vou acompanhar o voto do relator. Como vota a desembargadora Vângela? Obrigada, senhora presidente. Eu, da mesma forma, também acompanho o voto do relator. A Câmara, por unanimidade, conheceu da ordem para denegá-la nos termos do voto do eminente relator. Obrigada, doutor Micael. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. Boa tarde. Próximo, habeas corpus número 062809915/2025, número 11 do roteiro extra-pauta, sob minha relatoria. Pacientes Cleiton Ferreira Mendes Alves e Rafaela de Souza Araújo, advogada doutora Vânia Gomes Castelo Branco. Presente? Sou informada de que a doutora Vânia não está presente. Novamente farei a leitura. Habeas corpus número 062809915/2025, número 11 do roteiro extra-pauta. De minha relatoria, pacientes Cleiton Ferreira Mendes Alves e Rafaela de Souza Araújo. Advogada, doutora Vânia Gomes Castelo Branco. Ausente, decisão por unanimidade, ordem conhecida e denegada nos termos do voto da relatora. Próximo processo, habeas corpus número 062813727/2025, da relatoria da hoje estreante como relatora, desembargadora Vângela Fontinelli Pontes. E olha que estamos no 16º processo. Paciente Diogo Soares e Silva, advogado do Paulo Repson Pontes Gomes. Doutor Paulo, o senhor dispõe de 15 minutos. Nos escuta? Escuto. Me Pronto. escutam? Perfeitamente. O senhor tem 15 minutos. Obrigado, excelência. Uma boa tarde. Cumprimento a excelentíssima senhora presidente, desembargadora Silvia Soares de Sá Nóbrega, a excelentíssima senhora desembargadora Vângela Fontinelli Pontes, a relatora deste habeas corpus, a desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves e o desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, todos os integrantes desta 4ª Câmara Criminal. Também cumprimento o excelentíssimo Procurador de Justiça, que aqui representa, Procurador de Justiça que aqui representa o Ministério Público, os colegas advogados, demais serventuários, também o representante da Defensoria Pública. Excelências, aqui nós trazemos uma questão na qual onde há uma ilegalidade acerca do flagrante que foi da prisão em flagrante realizada contra o paciente, na qual a gente destaca algumas questões, principalmente com relação ao estado flagrancial do paciente. Ele é acusado, foi preso supostamente pela prática de um duplo homicídio, porém, quando foi chegado ao conhecimento da autoridade policial, a autoridade policial não tinha nenhuma informação acerca de quem poderia ter praticado o fato, e então instaurou uma portaria. Depois, iniciadas as investigações por portaria, ficou um dia inteiro sem nenhuma informação de fato
ou algo que envolvesse perseguição ao paciente, tendo esse sido preso apenas mais de 9 horas após o fato criminoso e sem haver perseguição policial, sem haver qualquer tipo de material que o ligasse ao fato criminoso, além de não ter sido encontrado nada que corroborasse a ligação dele com o delito. A autoridade policial, no ato flagrancial, informa que traz a justificativa de que haviam informações de inteligência que fizeram com que eles chegassem a essa... que fundamentasse esse flagrante. Porém, como foi, inclusive, demonstrado na inicial do habeas corpus, juntado, inclusive, jurisprudências dos nossos tribunais superiores, é claro o entendimento do STJ de que meras informações não equivalem à perseguição, o que torna, assim, o flagrante ilegal, sendo necessário que ele fosse relaxado em sede de audiência de custódia, que não analisou as questões formais de como se deu a prisão, apenas vendo a parte material, as peças que compunham o ato flagrancial, sem se atentar a essas circunstâncias, mesmo elas tendo sido alegadas em sede de audiência de custódia. Com essa prisão ilegal, com esse flagrante ilegal, foram apreendidos alguns aparelhos telefônicos, documentos e alguns outros pertences, nada que incriminasse de qualquer forma o réu ou o paciente ao fato criminoso. Sendo assim, isso se amolda à questão da pesca probatória, né? O que traz aí configura de fato o Fiction Expedition, né? Que é rechaçado por nossos tribunais superiores também, tendo sido tudo claramente especificado em sede de inicial do habeas corpus, na qual a gente vem aqui reforçando essa demonstração de que, com essa prisão ilegal, foram apreendidos celulares e que, em sede de decisão, foi autorizado, inclusive, a extração de dados desses aparelhos. Porém, excelências, se o flagrante foi ilegal, não há como manter uma decisão onde autoriza-se a extração de um material que teve origem ilícita, da prisão ilícita, certo? Posteriormente, em sede de audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva, a conversão do flagrante em preventiva. E aí, importa destacar que o flagrante, a prisão preventiva independe da prisão em flagrante. Uma coisa não tem relação. O ideal seria relaxar-se a prisão em flagrante e, se entender a autoridade judicial pela prisão preventiva, que há indícios suficientes, que seja decretada. Porém, sendo extraído todo o material relacionado ao flagrante. Também já é um entendimento ao qual o STJ se manifestou, já tem uma posição consolidada, onde a prisão preventiva não convalida a prisão em flagrante ilegal, ou seja, tudo que tem origem que deriva da prisão em flagrante ilegal deve ser retirado, mesmo que a prisão preventiva se mantenha. Então, dito isso, é o que
se busca de maior evidência nesse pedido é que seja reconhecida a ilegalidade do ato flagrancial, bem como sendo extraído todo e qualquer material decorrente dessa prisão por ela ter sido ilícita, já que ela ter sido ilegal, já que não houve perseguição policial, não foi encontrado nenhum material que ligasse o paciente ao fato criminoso. Sendo assim, essa é a manifestação principal da defesa, bem como subsidiariamente, se Vossas Excelências também entenderem que não há necessidade de manutenção da prisão preventiva, que essa também seja substituída por medidas cautelares do artigo 319. É assim que se manifesta essa defesa. Muito obrigado. Obrigada, senhor. Doutor Paulo Repson, com a palavra o Ministério Público. Excelentíssimo presidente, o Ministério Público mantém um parecer já afirmado nos autos. Obrigado, Pedro. Dessa forma, com a palavra a desembargadora Ângela Fontinelli. Obrigada, senhora presidente. Eu julgo suficiente para o entendimento aqui a leitura da verbetação e das razões de decidir, mas fico à disposição para qualquer esclarecimento a respeito do fato. Ementa, direito processual penal, habeas corpus, prisão em flagrante, alegação de ilegalidade, superação com a conversão em prisão preventiva, novo título jurídico, não conhecimento, ausência de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício, flagrante legítimo fundado em diligências sucessivas, informações de inteligência e conduta suspeita do paciente, insuficiência das medidas cautelares alternativas, habeas corpus parcialmente conhecido e denegado, das razões de decidir. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título jurídico e supera eventuais nulidades do flagrante, tornando inviável a rediscussão do tema pela via estreita do habeas corpus. Os elementos constantes dos autos revelam que a prisão em flagrante decorreu de diligências contínuas, lastreadas em informações do setor de inteligência e na conduta suspeita do paciente, que tentou destruir possível elemento de prova durante a abordagem policial. A desconstituição desses aspectos exige análise aprofundada de fatos e provas, o que afasta a possibilidade de discussão da validade da prisão em flagrante das provas dela derivadas na via estreita do habeas corpus. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP exige demonstração de suficiência e adequação para assegurar os fins do processo, circunstância que não se verifica no caso. O voto de excelência, como dito, é pelo conhecimento e denegação da ordem. Desembargadora. Desembargadora Ângela, como vota? Sem delongas, acompanho integralmente o voto da relatora. Obrigado. Desembargador Jaime. Com a relatoria. Dessa forma, anuncio o resultado por unanimidade. A ordem foi parcialmente conhecida e denegada nos votos do voto da eminente relatora. Muito obrigada, doutor Paulo. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Próximo processo, houve uma desistência de sustentação. Então, já declaro o resultado. É o recurso de distrito número 0201-419-51-2023, número 19 da pauta número 8. Recorrente ACPJ, advogado Túlio Mato Gomes Ribeiro, por unanimidade, recurso não conhecido nos termos do voto da eminente relatora. Próximo processo, apelação crime número 000104102-2019, 58 da pauta número 8. Relatoria da desembargadora Ângela Chaves,
apelante José Deusdete Lopes, advogado doutor João Paulo Júnior, parece que já está presente, né? Já está em sala. Isso, Excelência. Me ouvem? Estamos escutando. Então, Perfeitamente. a partir de agora, o senhor dispõe de 15 minutos para a sua sustentação. Perfeitamente, Excelência, muito obrigado. Excelentíssima senhora desembargadora presidente dessa colenda 4ª Câmara Criminal, desembargadora Silvia Nóbrega, excelentíssima senhora relatora, desembargadora Ângela Tereza Gondim, excelentíssima desembargadora Vanja Fontinelli, senhor desembargador Jaime Medeiros, demais integrantes dessa Câmara, excelentíssimo senhor Pedro Cassimiro Campos, muito digno representante do Ministério Público, caros colegas advogados e advogadas, em quem eu saúdo em nome da doutora Caterine Carvalho, que foi a minha colega que auxiliou e muito bem durante o decorrer desse feito, demais presentes, serventuários da Justiça, policiais militares, demais presentes, muito boa tarde, muito boa noite, aliás, tarde ainda, perdão. Excelências, nos 29 anos de advocacia que eu já disponho, no ano que vem, graças ao bom Deus, eu completo 30 anos, poucas vezes eu vi um caso tão emblemático. Esse caso, ele provém da comarca de Ipueiras, e eu estou aqui para defender um homem pobre, agricultor, comerciante, pai de família, e que tem no seu trabalho o seu propósito e o seu sustento. Esse homem, o apelante, o senhor José Deusdete, ele tem bons antecedentes, conforme consta em folhas 30 dos autos, primário, não tem qualquer condenação anterior, tem uma conduta social ilibada, vários laços de amizade em Ipueiras, e até então, até esse desastroso episódio, ele tinha uma vida tranquila, mas que infelizmente foi revirada de ponta cabeça por conta desse incidente. Por conta desse episódio, excelências, para Vossa Excelência terem uma ideia, ele foi preso, teve seu veículo apreendido, teve que fechar o seu comércio, perdeu amizades, teve que mudar de residência, foi perseguido, intimidado, dentre outras circunstâncias que não convém nem falarmos aqui, mas que de qualquer forma marcou pelo resto da sua vida. E eu estou aqui, excelências, não só para defender a sua liberdade, mas para defender a própria integridade do processo penal, já que o que está em jogo aqui é a garantia de que ninguém será condenado sem provas, sem contraditório, sem ampla defesa e sem a garantia do devido processo legal. Princípios consagrados, como todos sabemos, na Constituição Federal, em seu artigo 5º, e já chancelado por essa magnânima corte por várias e inúmeras decisões, e brilhantes, inclusive, conforme nós demonstraremos adiante. Fazendo uma breve síntese processual, nós temos uma denúncia que foi feita contra o apelante por conta de um suposto crime atribuído a ele de incêndio criminoso qualificado, tipificado no artigo 250 do Código Penal. Ele foi denunciado por esse crime e, após a instrução, foi proferida uma sentença de 4 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto pela prática desse crime. O problema, excelências, é que, como nós veremos, essa sentença ela foi baseada e pautada em depoimentos frágeis, muitas vezes contraditórios e inconclusivos com relação não só à autoria do delito, mas com relação até à própria materialidade. Além disso, a sentença ela ignorou 2 situações em que nós pautamos as nossas razões de apelação, que é a questão da ampla defesa e do contraditório, porque 2 provas cruciais técnicas foram negadas à defesa. Nós veremos, no caso, o próprio laudo, no veículo que foi incendiado, esse laudo até hoje não consta dos autos. Doutor, E também... Pois não. Desculpe interrompê-lo, doutor João Paulo. Sou eu, Ângela, a desembargadora relatora. Pois não, doutora. Se a desembargadora presidente me der a palavra. A palavra, sim. É porque eu aqui estou visitando a proposta de voto e, no caso, eu conheço parcialmente do recurso, mas na extensão do provimento
absolvendo o recorrente em respeito ao princípio do indúbio pro réu, impondo-se a absolvição. Gostaria só se a presidente conferisse se já está integralmente votado e se Vossa Excelência deseja ainda prosseguir na sustentação oral. Excelência. Nossa, que maravilha. Notícia maravilhosa. Que bom que essa sentença realmente, de fato, pôde ser revista. Parabenizo a Vossa Excelência pela decisão, né, pela sábia decisão. A nossa defesa era justamente baseada nesse princípio, esse mais forte princípio que nós temos no processo penal. Então, diante dessa manifestação de Vossa Excelência, a defesa reitera, né, que realmente, de fato, provas cruciais foram ignoradas, né, a falta delas, na verdade, dentro dos autos que eram cruciais para a defesa foram ignoradas na sentença e reitera todas as razões, concordando, não poderia ser de outra forma, com Vossa Excelência nas próprias razões do vosso voto, que certamente deve ter sido um voto muito bem fundamentado e brilhante. Muito obrigado, parabéns pela decisão, e eu suplico aos demais desembargadores que sigam o voto, né, sigam o vosso entendimento, porque de fato estarão fazendo a devida justiça neste processo. Obrigada. A desembargadora Ângela, para proferir seu voto. Pelo parcial conhecimento em relação à justiça gratuita, não conheço, e provimento na parte cognoscível para absolvição do apelante com base no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Desembargador Jaime mantém seu voto provisório. Estou pensando aqui, eu peço ao doutor terminar a sustentação. Esse aí. Certamente, Excelência, o voto judicioso, o voto da desembargadora é irreprochável. Acompanho integralmente. Obrigada. E a gente precisa dessa dose de alegria aqui no final do nosso expediente. Eu também mantenho o meu voto com a relatora. Portanto, declaro que, por unanimidade, o recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido nos termos do voto da eminente relatora. Muito obrigada, doutor João Paulo. Obrigado, Excelências. Uma ótima noite e ótimo trabalho para todos. Grande abraço. Próximo processo, apelação número 0056-72627-2015, número 41 da pauta número 8, da relatoria da desembargadora Vângela Fontinelli Pontes, apelante Tiago Batista de Souza, advogado Dr. Antônio Jackson Carvalho Pinheiro, que vai fazer a sustentação. Dr. Jackson. Eu estou vendo que está em sala, mas eu não estou conseguindo ver a imagem. Boa tarde a todos. Doutor Jackson, boa tarde. Pronto, agora nós vemos. Boa tarde. Os senhores estão me ouvindo? Sim. Os senhores estão me ouvindo? Pronto. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. Doutor Jackson, você está me ouvindo? Estou. Pronto, perfeito. Vou iniciar, tá? Ok. Só um minuto. Então, são duas pessoas fazendo a sustentação. Isso, Excelência. São dois advogados, Antônio Jackson e doutor Anderson Gondim. Pronto. Doutor Jackson, o senhor teria um paletó, alguma coisa, uma veste lá, alguma coisa nesse sentido? Excelência, eu quem irei sustentar, tá? O senhor vai sustentar. Isso. Então, eu disse eu que inicio, né? Então, a gente entendeu como se fossem duas pessoas. Pronto, só eu mesmo, tá, Excelência? Agradeço. Doutor Anderson, né? Pronto. Isso. Então, o senhor dispõe de 15 minutos. Perfeito, obrigado. Excelentíssima senhora desembargadora relatora Vângela Fontinelli Pontes, eminentes julgadores desta colenda Câmara, doutor Jaime Medeiros, doutora Ângela Gondim, minhas saudações aqui à douta Promotoria de Justiça, colegas advogados e senhores e senhoras presentes. Desejo uma ótima tarde a todos.
É com uma grande honra que eu venho a este tribunal para sustentar, de uma forma bem breve, né, o recurso interposto em favor de Tiago Batista de Souza, que busca tão somente a reforma parcial da sentença para adequação do regime inicial de cumprimento de pena. Em síntese, Excelência, o apelante foi condenado por roubo majorado tentado em concurso de pessoas, com pena definitiva de 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão. O juiz de primeiro grau, no entanto, fixou um regime inicial fechado, apesar de apenas ser inferior a 8 anos. Ao entender da defesa, né, contrariando ali o dispositivo do artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal, e o que nos diz, Excelências, o artigo 33, parágrafo 2º, a linha B, aduz que as penas superiores a 4 anos, não excedentes a 8 anos, devem iniciar em regime semiaberto, desde que não haja reincidência. A sentença, todavia, impôs em regime fechado. E o fundamento utilizado pelo juiz de primeiro grau foi a alegada da reincidência, baseada em uma condenação anterior por roubo, com trânsito em julgado em 12 de março de 2012. Todavia, Excelências, já decorreu o prazo de 5 anos previsto no artigo 64, inciso 1º do Código Penal, o que afasta a possibilidade de se reconhecer a reincidência, ou seja, não havia suporte legal para impor regime mais gravoso. Faço aqui também, Excelências, menção à súmula 279 do STJ, que ela nos diz que admite, em tese, a fixação de regime mais severo ao réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a 4 anos. Contudo, essa súmula não se aplica, Excelências, ao caso concreto, porque não se pode reconhecer a reincidência já fulminada pelo decurso do prazo legal, utilizando aqui o magistrado de piso, o fundamento que, no caso, implicaria em desvirtuar a finalidade da súmula, cuja aplicação pressupõe a existência de reincidência válida e eficaz. Aqui também trago alguns precedentes e súmulas do caso, como, por exemplo, a súmula 719, né, que a imposição do regime mais severo exige uma fundamentação concreta, o que não vimos, né, pelo juízo de piso. Então, Excelência, também faço menção à súmula 440 do STJ, que diz: fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o regime mais gravoso do que o cabível. Ambas os entendimentos reforçam que, ausentes fundamentos idôneos, deve-se aplicar o regime correspondente à pena fixada. E, deste modo, a defesa do apelante sustenta que não há reincidência configurada, tampouco fundamentação idônea que possa justificar ali a imposição do regime fechado. Ressalta-se também que o apelante permanece em liberdade, né, com considerável tempo de um lapso temporal e sem qualquer envolvimento em novos delitos, circunstâncias que evidenciam ali a capacidade de convivência social e também afasta a necessidade da segregação mais gravosa. Assim, Excelência, o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto mostra-se medida suficientes e adequada e proporcional, inexistindo ali qualquer risco à ordem pública ou à sociedade. Diante do exposto, a defesa requer que seja reformada parcialmente a sentença para que seja fixado o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena. Bem breve, tá, Excelência? Desde já agradeço a oportunidade e essa é a manifestação do apelante. Agradecemos, doutor Anderson. Com a palavra o Ministério Público para ser Senhora presidente, o Ministério Público mantém o parecer já afirmado. Dessa forma, agradecendo, passo a palavra à relatora, desembargadora Vângela Fontinelli Pontes. Obrigada, senhora presidente. Eu apresento a proposta de emenda nos seguintes termos: direito penal e processual penal, apelação criminal, roubo majorado, dosimetria da pena, maus antecedentes e reincidência específica,
fixação de regime inicial fechado. Bis em idem afastado, desprovimento. Nas razões de decidir, eu digo, a condenação condenação transitada em julgado antes da prática do crime atual caracteriza reincidência. A condenação definitiva posterior ao fato configura maus antecedentes, não havendo bis in idem na dosimetria. A fixação do regime inicial fechado está justificada pelo quanto da pena e pela presença de maus antecedentes e reincidência específica em conformidade com o artigo 33 do Código Penal. Apelação conhecida e desprovida é como voto, excelência. Obrigada, desembargadora Vângela. Como vota desembargadora Ângela? Acompanho integralmente o voto da relatora e confirmo a votação provisória. Como vota desembargador Jaime? Cumprimentando o doutor Anderson, que ocupou a tribuna. Eu confirmo o voto, excelência, acompanhando integralmente o judicioso voto da eminente relatora, desembargadora Vângela. Por unanimidade, recurso foi conhecido e desprovido nos termos do voto da eminente relatora. Muito obrigada, doutor Jackson e doutor Anderson. Obrigado, excelência. Obrigado, excelência. Boa Obrigado. noite. Bom, essa noite, a quarta Câmara julgou 165 processos, com 19 sustentações oral. Então, dessa forma, submeto a todos, se tem alguma manifestação a fazer. Sim, senhora presidente, é o pedido de felicitações da Câmara para o desembargador Paulo Ayrton pelo seu natalício. E eu vi também, não sei se é verdade aqui, hoje eu não tive tempo de olhar o WhatsApp, mas parece-me que alguém parabenizou o desembargador Marcos William. Não, acho que já passou. Já, não é? Tempo, Ok, tá bom. Então, Então, de acordo, né? Desembargadora Ângela, estamos todos de acordo? Nada. De acordo, senhor. Eu pensei que o desembargador Jaime fosse pensar ainda. O desembargador Jaime não precisou pensar dessa vez. Não. Agradecer muito aqui, ao Lúcio, que ali pacientemente nos acompanha, a Alex aqui presente, todas as pessoas que estão, Ada, a Carlinha que está ali. Carla, você estava aí o tempo inteiro. A Carla, minha oficial de gabinete aqui, a Carla juntamente com o João, aqui a doutora Thais, a assistência aqui presente, a assistência aqui militar também presente. Muito obrigada, nós agradecemos a todos, uma boa noite, até a próxima, com as graças de Deus. Obrigada. Obrigada, doutor Pedro, obrigada, doutor Aristóteles, pela presença. Até a próxima.